Uma primeira visão do desempenho econômico de projetos é o payback simples, um indicador que mostra em quanto tempo se recupera o investimento inicial que foi feito. Então a gente faz uma conta do saldo acumulado ano a ano ou período a período, até encontrar o período em que o investimento inicial é totalmente coberto, ou seja, o período em que o saldo acumulado aqui se torna zero. E aí às vezes isso aparece diretamente aqui nessa tabela auxiliar, ou às vezes acontece como esse caso aqui, em que o zero está entre o -3 e o 5, né? Está entre o ano 3 e o ano 4, então. Aí eu tenho que fazer uma continha adicional de regra de 3 para saber em que período exatamente desse quarto ano aqui a recuperação total do meu investimento aconteceu. Só que o payback simples ele tem uma restrição, ele não considera a taxa de juros, ele considera que o dinheiro não muda de valor ao longo do tempo. Mas será que isso é real? Não, né? O dinheiro muda de valor ao longo do tempo. A gente vive em períodos de inflação. O que isso quer dizer? O nosso dinheiro ele perde valor de compra conforme o tempo vai passando, né? Então aqui tem algumas comparações do que era possível comprar com R$ 100 no ano de 2001 e o quanto era possível comprar com R$ 100 no ano de 2014. Então veja que aqui o poder de compra de R$ 100 em 2001 era de 27, quase 28 lanches de fast food. Em 2014, esse valor conseguiu comprar só 8 lanches, né? Então veja que caiu de 28 para 8 o poder de compra de uma mesma quantia de dinheiro. Isso é uma coisa que tem que ser considerada quando a gente avalia fluxos de caixa em períodos diferentes. R$ 100 daqui 5 anos é muito diferente de R$ 100 no ano de hoje. É como se a gente estivesse comparando tempos de desenvolvimento ou altura de crianças de idades diferentes, né? Uma criança que tem 5 anos, ela já passou por processos de desenvolvimento diferentes de uma criança que só tem 1 ano. Então, a gente não consegue comparar essas crianças em idades diferentes, né? Não faz sentido fazer essa comparação. Da mesma forma, quando a gente está comparando fluxos de caixa em tempos diferentes, não faz sentido a gente comparar como se fossem a mesma coisa. Porque um fluxo de caixa com 1 ano de idade passou por um período de desenvolvimento, de composição de juros muito diferente do que um fluxo de caixa que tem 5 anos de idade. Então, o fluxo de caixa daqui 5 anos, ele tem embutido um valor de juros dentro dele que é muito maior do que um fluxo de caixa que está daqui 1 ano. Então, são valores diferentes, né? A gente não pode comparar como se eles fossem equivalentes. A gente tem que tirar o efeito desses juros aqui para conseguir comparar isso de uma forma justa. Então, a gente tira o efeito dos juros, né? Desconta, é isso que a gente chama de descontar valores, e traz todos esses fluxos para um mesmo período, para a gente conseguir comparar banana com banana, chinelo com chinelo, né? Não banana com chinelo, porque não faz sentido nenhum. Então, quando a gente está falando de descontar fluxos de caixa a valor presente, é isso que a gente está fazendo. A gente está tirando o efeito dos juros e colocando todos esses fluxos no mesmo período para a gente conseguir comparar. Aí aqui eu consigo comparar as entradas do meu projeto, os valores que eu recebi, com todas as saídas, com o valor de investimentos que eu fiz. E para fazer isso, a gente tem uma ferramenta muito importante que nos ajuda a trabalhar, que é a calculadora HP12C. Ela é uma calculadora para cálculos financeiros que trabalha um pouco diferente da calculadora convencional, né? A HP trabalha armazenando valores na memória e aí, a partir dessa memória, ela executa as operações. Uma primeira aplicação dessa noção de desconto de efeito de juros, de fluxos de caixa que estão lá no futuro, é o payback descontado. Então, é uma adaptação da noção do payback, considerando agora uma taxa de juros, para deixar esse indicador um pouco mais adequado com a realidade, com o nosso dia a dia, né? Qual que é a diferença dele? O mecanismo de cálculo acaba sendo o mesmo, a gente usa aquela tabelinha em que a gente coloca os anos, os fluxos de caixa que eu recebo em cada ano, só que antes de fazer a coluna aqui de saldo acumulado, eu tenho que tirar o efeito dos juros de cada um desses fluxos que estão no futuro. Então, para cada valor, eu tenho que fazer essa operação aqui na HP para trazer esse valor aqui para o tempo zero, tirar o efeito dos juros e conseguir comparar todos os fluxos em um mesmo momento do tempo, né? Como que eu faço isso? Olha só, eu consigo fazer por uma fórmula, que é essa fórmula aqui, né? Então, eu quero um valor presente
de um valor futuro, eu quero tirar o efeito dos juros que está dentro desse valor futuro. Na HP eu faço isso colocando essas teclas aqui, né? Então, digito o valor do meu fluxo, CHS, que é a tecla de trocar o sinal, Change Signal, informo que esse valor está no valor futuro, é um valor futuro, um Future Value, informo o valor da minha taxa de juros, que nesse caso aqui é 10%, então coloco 10, informo que 10 é o valor do meu I, que é o Interest Rate, ou taxa de juros, informo em que valor do tempo esse fluxo de caixa está, esse fluxo está daqui a um ano, então digito 1N, e peço para a HP trazer para mim o valor presente. E aí faço a repetição dessa operação para todos os fluxos de caixa. A partir desse desconto, né, de tirar o efeito dos juros, é com esses valores aqui que eu vou calcular o saldo acumulado do meu projeto. Então, vou reproduzir isso aqui na HP. Então, a HP é essa calculadora aqui, eu estou usando de um site, vocês têm essa opção de usar tanto o recurso online, como aplicativos para celular, como também a calculadora física, né? E aí, para trabalhar com ela, eu preciso primeiro limpar a memória, vou limpar a memória aqui da minha HP, porque como é uma calculadora que trabalha com esses espaços de armazenamento na memória, pode ser que tenha alguma sujeirinha aqui dentro que eu não esteja sabendo o que é. Uma observação apenas, a minha HP, eu já fiz uma mudança aqui para ela usar como marcador de decimal a vírgula. Pode ser que na sua HP, aqui quando você ligar, ela esteja marcando o ponto, que é a notação que os Estados Unidos e, se eu não me engano, a Europa usam, né? Ela já vem com isso de fábrica. Para mudar na HP física, você tem que ligar a calculadora segurando ao mesmo tempo a tecla de ligar e o ponto. Aí ele faz essa mudança do marcador de decimal, ele troca o ponto pela vírgula. Nessa calculadora online, eu preciso ir pressionando o botão ON algumas vezes, ó. Então, esse é o formato americano, é o padrão da HP. E o formato brasileiro, né, o que a gente costuma trabalhar, é o separador de decimal, a vírgula, certo? Então, já limpei a memória, trabalhei aqui para alterar o marcador de decimal para vírgula, vou colocar os valores do meu fluxo de caixa para trazê-los a valor presente. Então, o primeiro valor que eu tinha lá era 5 milhões daqui a um ano, a uma taxa de juros de 10%. Então, 5, Change Signal, ó, CHS, esse valor é o meu valor futuro, Future Value, FV. Olha lá, HP já armazenou na memória. Esse valor está daqui a um ano. Então, 1N. N é o período de tempo. 1N. A taxa de juros pelo qual esse dinheiro está rendendo é 10%. Então, coloco 10. Não preciso apertar o botão de percentual, porque a HP já sabe. Informo que esse é o meu I. Interest Rate, é a minha taxa. I. Pronto, agora os três valores já estão na memória. Eu só peço para a HP agora trazer o quanto esse valor que está daqui a um ano vale no dia de hoje. Aperto então PV, que é o Present Value. Então, 5 milhões daqui a um ano, a 10% de juros, hoje valem 4.555.000. Então, o que eu tenho que fazer é repetir essa operação para cada um dos valores, fazer o mesmo com 4 milhões, com 8 milhões, 8 milhões novamente, 5 e 5. Depois de descontados todos os valores, eu adiciono aquela terceira coluna para calcular o saldo acumulado do meu projeto. Então, vou descontando os valores aqui do meu investimento inicial, não mais considerando os fluxos de caixa pelo seu valor bruto, mas sim pelo valor líquido, descontados os efeitos dos juros. Eu tenho que, nesse caso, o payback do meu projeto foi de 4 anos, 2 meses e 18 dias.